Franqueira aqui desse canal Brasil Você e Eu. Uma bomba explodiu em Brasília. Daniel Silveira foi preso hoje de manhã de forma completamente ilegal. Ele perdeu ontem o foro privilegiado. Então ele deixou de ser da competência do Supremo. Ele foi preso. Isso mostra o desrespeito à graça concedida pelo presidente Bolsonaro, que retirou do Daniel Silveira as condenações dos acessórios. Isso é uma afronta ao Estado de Direito. E por que isso acontece? Porque a eleição ontem para a presidência do Senado mostrou realmente o que se passa nesse país. O único órgão que tem a capacidade e a competência constitucional de freios e contrapesos em relação aos demais poderes, que é o Senado, o Congresso, está de joelhos aos desmandos dos outros poderes. Então o que nós teremos agora? Uma situação muito delicada. Porque nós temos esse ponto da prisão ilegal do Daniel Silveira. Nós temos outro ponto. O senador Marcos Duval, que nos últimos dias encampou um trabalho fantástico para descobrir a verdade por trás dos atos de 8 de janeiro, as comunicações, quem recebeu a informação, GSI, presidente da República, ministro da Justiça, para apurar o que ele chama de omissões ou prevaricações dessas pessoas, e já dava indícios que iria abrir uma CPI para apurar na profundidade todos esses pontos. Ontem solta um vídeo dizendo que vai renunciar ao seu mandato, que não quer mais saber de política, que está de saco cheio, como quem, sabe, vê que não tem futuro, que não tem saída dentro de uma estrutura engessada de corrupção e negociatas. E mais, diz que teria sido coagido pelo presidente Bolsonaro a dar um golpe. Isso soa muito estranho. O que parece é que ele foi ameaçado, caso o Marinho não vencesse a eleição no Senado, como ocorreu, de sofrer represárias por estar encampando providências contra o ministro da Justiça e até o presidente Lula. Então, atentem para o comportamento desse senador que parecia ser o mais proeminente na defesa das bandeiras da justiça e da verdade. Atentem para o que está acontecendo. Logo após a decisão da eleição que trouxe Rodrigo Pacheco para um novo mandato, as garras dos demais poderes afrontam mais uma vez o Estado democrático de direito. E o que nós temos agora? Que confiar no trabalho dos nossos deputados federais. São eles que podem fazer leis, são eles que podem garantir mais direitos, são eles que podem evitar que esses desmandos continuem a acontecer. Veja o que o senador Reis falou hoje de manhã na Jovem Pan. Veja a gravidade do que está acontecendo. O Brasil não é para amadores. Eu, como advogado, digo para vocês, o direito não vale se as normas não forem cumpridas. E quem garante o cumprimento das normas é o Poder Judiciário. É o Ministério Público. Certo? Um papel com um monte de coisa escrita, se ele não for cumprido e respeitado por todos, ele não vale nada. Uma Constituição Federal como a nossa, que prevê tantos direitos fundamentais, se ela não for cumprida, ela praticamente não existe. E quando as leis deixam de ser cumpridas e dão lugar ao arbítrio, não há mais Estado democrático de direito. Não bastasse isso, dentro das Forças Armadas, a insatisfação com o atual comandante, General Tomás, com o comportamento dele passado e presente em respeito ao Coronel Cid, com tudo que está acontecendo, essa insatisfação é uma panela de pressão, então parece que o país está num onde não há previsibilidade do que pode acontecer. Vamos orar e pedir a Deus que o nosso país seja protegido e que aquilo que tem que acontecer, aconteça para o expurgo do que não serve mais, para que o estado de normalidade e bem-estar de todos nós brasileiros de bem possa seguir adiante com muita prosperidade, segurança, bem-estar
e tranquilidade. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Após votação acirrada, Rodrigo Pacheco foi reeleito presidente do Senado Federal com 49 votos. Rodrigo Marinho, adversário de Pacheco, obteve 32. Em discurso, Pacheco falou da nova gestão, aprovação de um arcabouço fiscal em substituição ao teto de gasto e da reforma tributária. Sobre o que esperar de discussões no Senado após a reeleição de Rodrigo Pacheco, nós convidamos, e muito gentilmente nos atende agora, o senador do PP do Rio Grande do Sul, senador Luiz Carlos Reis. Bom dia, senador. Bem-vindo ao Jornal da Manhã mais uma vez. Sempre um prazer em vê-lo. Bom dia, Diana. Da mesma forma, você, quem está nos acompanhando através da Jovem Pan. Prazer. Senador, antes de conversarmos, claro, sobre as eleições de ontem, os planos do Senado para este primeiro semestre, já nessa manhã dessa quinta-feira, duas notícias que chamam muito a atenção. A prisão do ex-deputado Daniel Silveira no Rio de Janeiro agora há pouco e a denúncia do senador Marcos Duval de que teria recebido proposta para gravar uma conversa do ministro Alexandre de Moraes, de alguma forma que o comprometesse. O ministro, pedido esse que teria partido de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. De qual forma o senhor acompanha esses fatos? Não, com relação ao Marcos Duval, nós tratamos muito a questão do dia 8 de janeiro. Eu trabalho esse tema, ele também trabalha, mas nunca tocamos no assunto Bolsonaro, que está sendo colocado pela imprensa sobre a manifestação dele, inclusive esperando até uma entrevista com a Veja agora no final de semana. Esse assunto nós nunca tratamos com o Marcos Duval, nem eu e seguramente o Bolsonaro também não deve ter tratado. Eu tenho 24 anos de acompanhamento do Bolsonaro na Câmara e no Senado Federal. Falou comigo que tem 24 anos de casa. Com ele, seguramente não vai ver com o Marcos Duval, que tem muito pouco tempo de Congresso Nacional ao lado do Bolsonaro. Agora, senador, de que forma essas denúncias surgem nesse momento? Teve hoje também, a gente acompanhou a prisão de Daniel Silveira, essa prisão num dia depois que ele perde o foro privilegiado. De que maneira o parlamento recebe isso? Muito difícil essa posição. É um dos enfrentamentos que nós temos que fazer e por essa razão nós queremos apoiarmos o Rogério Marinho, tivesse mais independência nos poderes, o legislativo, o Senado, a Câmara, o Congresso e o próprio Judiciário, e seguramente vai piorar essa posição da forma que foi reeleito ontem o Rodrigo Pacheco. Então, é uma preocupação que nós temos e é um dos enfrentamentos que nós teremos que fazer agora nesse próximo ano. E a gente tem, senador Reis, justamente um áudio do senador Marcos Duval falando sobre o assunto, é um vídeo. Vamos acompanhar juntos para depois comentar um pouquinho mais sobre o assunto? Eu ficava quando me chamava de bolsonarista, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. A acusação é bastante grave, não, senador Reis? De qual forma o senhor acha que esse vídeo, essa denúncia, essa reportagem que vem agora à tona repercute no cenário da política e especialmente também dentro do Senado? Adriana, sei a vocês que eu estou há 24 anos com o Bolsonaro. Eu cheguei aqui no dia 3, o dia que ele falou, de novembro, depois da eleição, primeiro dia que ele falou. Em todo esse período, daquele dia até o final do ano, eu falei uma vez pessoalmente com o Bolsonaro, uma vez. Por telefone, nunca falamos, e o próprio WhatsApp, que eu tinha e trocava mensagem com ele diariamente, esse WhatsApp não funcionou. Ele, digamos, esteve recluso no seu processo. Dificilmente eu acredito que ele tenha falado com o Marcos Duval, que não tem essa relação. Se não falou com um senador amigo dele, próximo dele, cabo eleitoral dele, né? Me elegi com ele há 4 anos passados. Dificilmente o Bolsonaro, conhecendo ele como conheço, falaria com o Marcos Duval o que ele está falando aí nesse instante. Olha, senador, ele fala até em deixar o cargo, em renunciar ao cargo de senador. O senhor acredita nisso? É uma ameaça? O que pode estar acontecendo por trás disso?
Eu não sei, a questão talvez seja a própria votação de ontem, viu? Porque ele estava na lista de quem votaria no Pacheco, depois se manifestou que votaria no Rogério Marinho. Não sei o voto dele, se voto nós não sabemos, ele pode externalizar o voto dele, se votou no Rogério. O Rodrigo disse que ia votar no Rodrigo, depois iria votar no Rogério, não sei. Quem sabe que tenha recebido muitas críticas. Essa situação eu não sei, ele pode esclarecer melhor. O senhor disse que conhece bem a postura do presidente Bolsonaro, mas conhece bem também a do senador Marcos Duval. Saberia dizer se ele deixou de ser um aliado do presidente Bolsonaro, afinal de contas, em quem ele acabou votando ontem? E qual que deve ser o trâmite agora dentro do Senado a partir desse vídeo, diante da denúncia de Duval? É estranho, porque eu trabalhei com ele, Adriano, é a questão do dia 8 de janeiro. Trabalhamos forte em cima desse assunto, ele tem se empenhado, eu também, para esclarecermos esse fato. Então, estranhamente, ele fala contra o Lula, agora fala contra o Bolsonaro. Acho estranha a posição. Agora, melhor a fala é com ele mesmo. Vocês procurem conversar com o Marcos Duval, que ele vai esclarecer a vocês o voto e a opinião até se vai deixar ou não o Senado Federal, que eu acho estranho. Não conversei com ele depois de ontem, né? Não conversamos, nem ontem nem hoje ainda não conversei com ele. O senador, pelo conhecimento do senhor do funcionamento do Legislativo, o Legislativo tem alguma prerrogativa para investigar essa denúncia que é feita pelo senador Duval? Olha, nós estávamos trabalhando um assunto com relação a 8 de janeiro. Agora vem esse outro assunto. Ok, vamos abrir a investigação, vamos concluir a investigação, trabalhar com ele essa investigação para ver de que forma ele tem essa fala que ele tem, porque eu nunca conversei com ele sobre esse tema. E também a própria fala do Bolsonaro, eu acho estranho que o Bolsonaro tenha conversado com ele. Vamos esperar o que ele vai falar especificamente. Claro. E, senador, sobre a prisão do ex-deputado Daniel Silveira nessa manhã, o senhor acha que foi justa por parte do Supremo, uma vez que ele tenha descumprido medidas cautelares impostas pelo próprio tribunal? Como acha que as coisas devam seguir daqui para frente? Um dia após ele perder o direito do foro privilegiado, esse mecanismo do foro privilegiado é justo também? Não vamos comentar a fala dele, ok? Mas eu acho que a forma que o Supremo agiu com o Daniel Silveira, com as redes sociais de outros parlamentares, vocês mesmos da imprensa, não só a Jovem Pan, mas jornalistas, colegas de vocês, o que sofreram, eu não acho certo, correto, não é justo, e nem a própria Constituição permite que se faça isso. Então, é um outro fato que agora, daqui para frente, Adriana, nós teremos que trabalhar fortemente. Conversava ainda agora de manhã com a senadora Tereza Cristina, o próprio Rogério Marinho, da articulação que nós temos que fazer. Ontem tivemos 32 votos. Então, esse grupo tem que jogar junto e trabalhar essa e outras tantas questões de interesse do Brasil. E, senador, também pela experiência do senhor no parlamento, qual que deve ser a relação do governo Lula com o Senado, né? O Senado é uma casa revisora, uma casa que confirma ou não as decisões que vêm da Câmara, as aprovações da Câmara, muitas discussões importantes, reforma tributária, outros aspectos que devem ser propostos, questão dos gastos públicos. De que forma o Senado vai trabalhar em conjunto com as medidas que são favoráveis à população? O que for favorável eu voto, não interessa de quem vem, da esquerda, da direita, eu trabalho nessa direção, seguramente os meus colegas também. Mas tem muitas questões, como é o caso do Daniel e outras questões da própria Constituição, Tiago, que nós temos que rever essa posição, não podemos deixar que isso aconteça. Era um discurso do Rogério Marinho, não é de enfrentamento, de que as casas se respeitassem. Não existe respeito do Supremo Tribunal Federal com o Congresso e principalmente com o Senado, que é quem tem poder para agir contra ministros do Supremo e contra o próprio Supremo. Nunca houve respeito por parte deles conosco. E seguramente não vai continuar, porque agiram muito fortemente. O governo agiu nesses últimos 2-3 dias para ter esse resultado. Nós tínhamos ontem, depois do meio-dia, 42, 43 votos para o Rogério Marinho. Daqui a pouco ficamos com 32. Faz parte do processo, respeitamos. Agora nós vamos ter que atuar desta forma. E de qual forma o senhor acredita que o presidente agora reeleito, Rodrigo Pacheco, junto com a base aliada, também devam lidar com a oposição no Senado? Vocês lembram da votação do orçamento? Nós tínhamos 13, 14 votos.
Ontem nós já tínhamos 32 votos. É diferente, 32 votos é 32 votos. Quase a metade do Senado, do Senado Federal. E daqui a pouco, pouca coisa, tem a maioria do Senado. Então, é uma questão de trabalharmos bem com o Rogério, o nosso grupo, os partidos e principalmente os parlamentares que votaram ontem a favor do Rogério Marinho. É uma articulação nossa que nós temos que fazer. Chegamos a 32 votos, tínhamos 15, 16, dobramos esse voto. Tá bom, já é o início para podermos fazer um enfrentamento com quem quer que seja, o Executivo, o próprio Judiciário. Bom, senador Luiz Reis, obrigada pela entrevista, pelo tempo aqui conosco. Bom novo ano político de trabalho e até uma próxima, senador. Obrigado, um abraço a vocês. Abraço também.